Todo pecado, toda escolha errada, toda atitude inconveniente, todo fracasso causa prejuízo. Mas verdade é que alguns causam um prejuízo maior. E dentre esses que causam um prejuízo maior, está o pecado, a escolha errada, a atitude inconveniente ou o fracasso dos líderes. Por causa de sua posição, de sua influência, de certos privilégios que recebem, o fracasso, o pecado, as escolhas erradas, as atitudes inconvenientes dos líderes não prejudicam apenas a si mesmos. Também trazem prejuízo para os seus liderados. Um pai de família que toma uma decisão errada, não apenas ele sofre com os resultados daquela decisão errada, a sua família também colhe estes resultados. Um chefe de uma seção, o líder numa empresa, um administrador numa repartição, um líder político ou religioso, em qualquer esfera da liderança, as decisões erradas, as atitudes inconvenientes, os fracassos e os pecados trarão consequências multiplicadas nas vidas daqueles que são liderados por estas pessoas. É isto que é denunciado pelo profeta Isaías, no capítulo 56, versos 9 a 12. O pecado e o fracasso dos líderes de Israel. Isaías 56, versos 9 a 12. Diz assim: vocês, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, venham comer. Os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. São sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Eles dizem: venham, vou trazer o vinho, vamos nos encharcar de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Vamos orar. Senhor, nós suplicamos a Tua graça para que a Tua palavra possa ser entendida, amada e obedecida por nós. Sem a ação do Teu Espírito Santo, isso nunca ocorrerá em nossas vidas. Portanto, clamamos que a Tua misericórdia nos conceda isso. Em nome de Jesus. Amém. Quando os líderes falham, o povo também sofre as consequências. Nesse texto de Isaías, eu gostaria de destacar 3 falhas dos líderes de Israel e fazer as devidas aplicações aos líderes, especialmente aos líderes do povo de Deus de nosso tempo. Isaías, como nós temos falado na exposição do livro, profetizou para o povo de Judá e de Jerusalém, ali no final do 8º século, na segunda metade do 8º século e início do 7º século antes de Cristo. Um ministério de mais ou menos 54 anos. Nesta segunda parte do seu livro, ele nos narra as profecias que foram dirigidas ao povo que estaria no exílio babilônico, em consequência da desobediência a Deus,
da desconfiança para com Deus. Nesse texto especificamente, Isaías mostra um problema do seu tempo, que foi a falha dos líderes, dos reis, dos profetas, dos sábios e dos sacerdotes, que deveriam conduzir o povo à obediência a Deus, mas tinham falhado nisso. Isaías então fala contra esta falha, mas anunciando, avisando aquele povo que estaria no futuro, para que eles não cometessem os mesmos pecados, as mesmas falhas, enquanto esperavam o cumprimento completo das promessas de Deus, de restauração, a restauração temporal, já que eles estariam no exílio, mas Deus prometeu que os restauraria a sua terra. O seu templo estaria destruído, mas Deus prometeu que esse templo seria reconstruído. Mas Deus também havia prometido uma restauração final, uma restauração escatológica, uma restauração não apenas do povo de Judá, do povo de Israel, mas de todo o povo que teme a Deus, trazendo então novos céus e nova terra. E enquanto o povo esperava esse cumprimento final, Isaías os adverte, alertando contra pecados que foram cometidos no seu tempo, para que estes pecados não pudessem ser repetidos para aquele povo que estaria no futuro. Os problemas então da liderança eram de desconhecimento, de ignorância, de indolência ou preguiça, de ganância ou um desejo desenfreado para satisfazer os seus desejos, de um egoísmo que escolhia seguir seu próprio caminho e de um auto-engano, de achar que mesmo fazendo tudo isso, as coisas ainda iam dar certo, ou melhor, ainda seriam melhores, ou pior dizendo, ainda seriam melhores no futuro. Isaías usa uma tríplice imagem, uma tríplice metáfora para falar desses líderes, que é de atalaia, sentinela ou vigia, de cães, aí cães de guarda, cães criados para servir de guarda, de latir quando o perigo se aproximasse, e de pastores, pastores que cuidavam dos rebanhos. Usando então essa tríplice imagem, nós vamos descrever estas três falhas, ou destacar três falhas dos líderes. Como eu disse, esta é a segunda parte do livro. A segunda sessão desta segunda parte, a segunda parte começa no capítulo 40, vai até o final do livro de Isaías. Então está dividida em três sessões, marcadas por um estribilho, que diz que para os ímpios não há paz. Então do capítulo 40 ao 48, do 49 ao 57 e do 58 até o final. Esta subseção aqui, iniciada neste verso 9, ela traz avisos aos desobedientes, alertas, é uma chamada de atenção àqueles que estão vivendo na desobediência, mas ela mistura também esperança aos que são contritos, que estão arrependidos. Ela começa nesse versículo 9 e vai até o final do capítulo 57. Esta parte especificamente fala da incompetência da liderança, da incompetência dos líderes de Israel, mostrando então como eles foram incapazes de obedecer a Deus e cumprir sua missão. Se você está acompanhando a exposição do livro de Isaías, você percebe uma mudança drástica de tom e de conteúdo entre o que estava sendo narrado desde o capítulo 55 até o capítulo 56, verso 9. Você tinha promessas que falam exatamente dessa restauração futura. E aqui o tom muda repentinamente, muda drasticamente para um tom de acusação. Agora, isso não é novo em Isaías. Olhando o livro de Isaías mais detalhadamente, você vai perceber que isso aconteceu várias vezes. Por exemplo,
no capítulo 4, nos versos 2 a 6, Isaías faz uma bela profecia sobre a restauração futura do povo de Deus, a restauração futura de Sião. E aí quando chega no capítulo 5, versos 1 a 30, aí ele tem uma outra poesia, uma outra canção, que é anunciando a ruína da vinha, comparando o povo de Deus a uma vinha, de como esta vinha seria arruinada por causa do seu pecado. No capítulos 11 e parte do 12, ele fala do poço de salvação, das fontes de salvação que Deus tem preparado para o seu povo. Aí no capítulo 13, ele fala das águas amargas para os desobedientes. No capítulo 27, ele fala da alegria dos ressuscitados e reunidos de Sião. Nos capítulos 28 e 29, ele fala do resultado dos caminhos dos infiéis. Nos capítulos 34 e 35, ele fala do cântico daqueles que foram salvos, dos resgatados. E no capítulo 36 vem a ameaça do império assírio. Então, propositadamente, Isaías faz esse contraste entre as promessas de Deus para o seu povo e o juízo de Deus para os desobedientes. É como se Isaías quisesse dizer assim: Deus tem prometido um tempo de felicidade, mas não é para todo mundo. Aqueles que teimarem na desobediência, aqueles que teimarem em seguir os seus próprios caminhos, não vão desfrutar desta felicidade. É como se Isaías dissesse: olha, não se enganem. Deus tem promessas maravilhosas, promessas grandiosas, que falam do seu reino se estabelecendo nesse mundo para o seu povo. Mas isso não vai ser para todo mundo. Porque, infelizmente, há resistentes. Há pessoas que, apesar das promessas de Deus, apesar da graça de Deus estar se manifestando, elas resistem a esta graça. É como se Isaías nos lembrasse que graça não desfrutada, graça não aproveitada, se torna desgraça. Quando Deus manifesta a sua graça, e nós não aproveitamos essa graça, e nós não recebemos essa graça se torna desgraça. E aqui é mais um destes exemplos. Houve um convite para a salvação, no capítulo 55, que é desenvolvido com a descrição da salvação, até o capítulo 56, verso 8. E no versículo 9, nós temos um outro convite, mas não é um convite para a salvação. É um convite para os instrumentos de juízo, aqueles que Deus vai usar como juízo para o seu povo. Nessa estrofe nós temos um enquadramento, aquela técnica do inclusio, onde o autor marca o seu início, o seu fim, com dois outros convites. O que eu já mencionei no verso 9, um convite para os instrumentos de juízo, venham para comer. E o verso 12 é um outro convite, agora feito pelos líderes, um convite estranho, um convite enganoso de venham para beber. Então esses dois convites, com as mesmas palavras venham e venham, marcam então a sessão. No meio nós temos a repetição com um jogo de palavras de todos, você percebe uma ênfase na totalidade, todas as feras, todos os líderes, todas as feras são chamadas, todos os líderes são incapazes, todos buscam o seu próprio caminho. E na língua original, esta palavra todos faz um jogo, fica muito semelhante à palavra cães na língua original. Então isso mostra aqui como Isaías está sendo irônico em mencionar, em fazer essa mudança rápida de tom. E a outra ênfase é a ênfase na ignorância.
Por 3 vezes é dito que não sabem, não entendem, não têm conhecimento. A primeira falha destes líderes é que eles falharam em enxergar, em ter visão do perigo futuro. E assim eles não funcionaram como atalaias, como vigias do seu povo. Se existe algo que um líder precisa ter é visão. Ele tem que se colocar, vamos dizer assim, em termos de visão, um pouco acima das pessoas que ele lidera, para olhar para frente, olhar para o futuro e enxergar o que esse futuro aguarda, o que esse futuro prepara, como será esse futuro, para que assim, podendo ter uma noção do futuro, prepare os seus liderados, prepare o seu povo para enfrentar o futuro. Os líderes de Israel falharam nisso. Por isso que há um convite. Todo animal do campo, todo animal da floresta, venha comer ou venha devorar. 3 frases aqui, 2 em paralelo, né? Todos animais do campo, todos animais dos bosques ou das florestas, e uma frase com uma dupla expressão verbal, venham comer ou venham devorar. Eu creio que seria uma tradução melhor, porque ninguém chama feras simplesmente para comer. Quando as feras chegam, elas chegam para devorar. A palavra aqui, traduzida como animal, foi, quando traduzida para a língua do Novo Testamento, é aquela palavra lá em Apocalipse que aparece para bestas. É a mesma palavra. E era usada como símbolo dos governos dos países que se opunham a Deus. Inclusive, esse é o sentido lá no livro de Apocalipse, o sentido no livro de Daniel, capítulo 7, de os reinos deste mundo, os governos deste mundo que se colocam contra Deus, contra os valores de Deus, contra os princípios de Deus, são considerados feras, feras que destroem, animais ferozes que destroem. E aqui está sendo feito um convite a estes governos, a estas feras, para que venham e destruam o povo de Deus. Para que venham então e devorem o povo de Deus. Por que isso iria acontecer? Porque os líderes não estavam funcionando como vigia, como atalaias, como aqueles que deveriam vigiar, olhar. A ideia aqui de um vigia, ou atalaia, ou sentinela, é aquele que se coloca, o militar, que tem a função do dia de se colocar na torre ali dos muros do quartel, ou na entrada do quartel, e olhar o perigo que está chegando. Então, na época, devemos lembrar que as cidades eram muradas. Nestes muros, então, tinha as torres de vigia, e nestas torres ficavam os sentinelas. Então, eles tinham que estar sempre olhando para o futuro, aliás, sempre olhando para mais distante, sempre com os olhos vagueando, e a qualquer sinal de perigo, eles deveriam alertar a cidade, alertar as pessoas para se prepararem para este perigo. Num sentido figurado, esta palavra atalaia ou vigia foi usado na sua forma verbal para a atividade de oração. Orar também é uma forma de vigiar, é uma forma de se manter alerta quanto ao futuro. Mas para expressar cuidado ali em Provérbios 31, 27, falando da mulher virtuosa, que ela vigia o bom andamento de sua casa, aqui na ideia de cuidado, ela cuida do bom andamento de sua casa. Mas um outro uso da palavra era para o profeta. Vai aparecer em Miqueias e Oséias, que eram profetas contemporâneos de Isaías, da mesma época de Isaías, mas com maior ênfase num profeta posterior, o profeta Ezequiel,
que é dito para ele que ele foi colocado como atalaia, como vigia, como alguém que iria receber a palavra de Deus sobre o que iria acontecer no futuro, e ele tinha que anunciar para o povo de Israel. Aqui mesmo no livro de Isaías, no capítulo 21, verso 6, a palavra aparece para um profeta, indicando então que o profeta era aquele que se colocava no muro para ver o que o futuro traria e anunciar para o povo. Mas o problema aqui é que estes vigias são cegos. Pense na ironia quase sarcástica. Por que adianta um vigia cego? Você precisa de colocar um vigia na sua casa e contrata um vigia cego. Vai resolver o quê? Não vai resolver. Então é o que ele está dizendo aqui. Os atalaias, os vigias, aqueles que deveriam estar olhando e percebendo os perigos, eles são cegos. Eles não enxergam. É interessante que em Mateus 23, Jesus vai falar para os líderes religiosos do seu tempo de que eles eram guias cegos. O que adianta um guia cego? Imagine aí, você tem algum problema de visão, não consegue mais enxergar e contrata uma pessoa para lhe guiar, para levar você para os cantos. Só que essa pessoa que você contratou também é cega. E aí, como é que fica? Então, Isaías, usando uma expressão irônica, um tom, melhor dizendo, um tom irônico, ele diz, olha, vocês, e povo de Israel, vocês serão devorados, destruídos pelos governos do mundo por uma razão. Os vigias de vocês são cegos. Eles nada sabem. Eles não conseguem perceber os perigos. Eles não conseguem enxergar o que ameaça vocês. Eles são os líderes de vocês, mas eles não têm a visão correta do que o futuro vai trazer para vocês. Eles deveriam agir como vigias, que enxergam mais longe, que contemplam adiante, para perceber as ameaças, os perigos, avisar vocês e mostrar os caminhos mais adequados. Mas eles são cegos, eles estão cegos. Então eles falharam em enxergar os perigos que o povo poderia enfrentar. Eles não cumpriram sua função de sentinelas, de atalaias ou de vigias. Mas em segundo lugar, eles falharam em não avisar o perigo futuro. E aqui vem a imagem do cão de guarda. E ele continua dizendo no verso 10, segunda parte, todos são cães mudos, não podem latir. Agora lembre aqui que estes cães criados aí não eram animais de estimação, certo? Não eram animais para receber uma transferência afetiva de alguém que está, quer ter algo para amar, não. Esses cães eram cães para guarda, para vigia. Aí você imagina um cão que você coloca no seu quintal para vigiar, para alertar, mas ele é mudo. E aí? Vai servir para quê? Vai lhe dar despesa, trabalho, mas não vai cumprir a sua missão. Porque qual é a função de um cão quando vê um perigo? Latir, alertar, não é isso? Aí o pessoal acha, opa, está acontecendo algo lá fora, olha o cachorro latindo. Agora, se o cão é mudo, novamente você tem uma ironia, e essa ironia vai se agravar ainda quando ele falar aí no próximo verso, mas por enquanto ele diz, são cães mudos, não podem latir. Pelo contrário, eles são como sonhadores preguiçosos. A palavra sonhador faz um jogo também de palavra com vidente, e aqui Isaías usa as duas imagens. A do vigia, que deveria ter
visão para ver o perigo, e a de um cão que deveria ver o perigo e latir, mas esse cão está dormindo. Ele vê alguma coisa, mas o que é que ele vê? Só os seus sonhos. Só os seus sonhos. A ideia aqui é de cachorros que deveriam estar andando para servir de guarda, mas que de fato estão deitados, se espreguiçando lá ao sol, só querendo dormir. Eles gostam de dormir. Eles, além de não poder latir, eles gostam de estar dormindo. Eles não conseguem ver o perigo, eles só conseguem enxergar seus próprios sonhos, suas próprias visões. E aqui líderes indolentes, líderes não dispostos a arregaçar as mangas e fazer o trabalho. Líderes, então, que não têm a coragem de confrontar. Incapazes de latir, isso é, incapazes de avisar, porque eles não querem confrontar as pessoas com seus pecados, não querem confrontar as pessoas com os seus erros, não querem se indispor com as pessoas, com seus liderados. Então são como cães que estão aí vigiando uma casa à noite, e aí aqui eu estou extrapolando um pouco a imagem, mas ilustrando, cães que estão vigiando uma casa à noite, e aí eles veem ladrões pulando o muro, mas esses cães pensam assim, eu não vou latir não, porque se eu latir eu vou acordar os donos da casa e talvez eles fiquem com raiva de mim. Então eu vou preferir ficar em silêncio. Esse cão não serve. Então Isaías está dizendo, os líderes de Israel, eles não enxergam o futuro. E se enxergassem, eles não iam querer avisar o povo. Eles não iam querer confrontar as pessoas. Eles não iam querer colocar o dedo na ferida. Eles não iam querer apontar os seus pecados. Falta-lhes então a visão. Eles preferem sonhar ao invés de enxergar a realidade. Falta-lhes o entendimento para avaliar a situação e falta-lhes a voz, a coragem para proclamar, para anunciar, para dizer a verdade. Mas também falta-lhes a ação. Eles preferem dormir, eles amam dormir, eles preferem o sossego. Para que se indispor com as pessoas? Para que arrumar confusão? Para que ficar contra? Não, vamos deixar as coisas caminhando. Está errado, vai dar errado, mas se a gente começar a latir aqui avisando que um perigo está aí, as pessoas vão ficar com raiva da gente. Então deixa andar, deixa acontecer. E aí ele continua, tais cães são gulosos. A expressão aqui que a minha versão traduziu como guloso, é uma expressão que poderia ser traduzida como garganta, mas uma garganta forte, uma garganta grande. Eu creio que uma expressão na nossa língua que pegaria bem isso seria goela. Vocês conhecem essa expressão? Fulano tem uma goela forte, uma goela grande. Agora, novamente a ironia. Um cachorro de uma goela boa vai fazer o quê? Latir alto, latir forte. Mas a goela desse cachorro aqui é boa para quê? Só para comer. Para latir, não. Isso é uma goela boa, é uma garganta boa, uma boca grande, vamos dizer assim, mas só para comer. Aí a versão, acho que traduziu muito bem, eles são gulosos, certo? Eles nunca se fartam. Esta expressão, nunca se fartam, traduzida literalmente seriam, eles não conhecem a satisfação. E aqui faz um paralelo com o nada sabem, do verso 10. E depois vem falar dos pastores não compreendem. Então eles não conhecem a satisfação. Eles não sabem o que é satisfação. E aqui a gente tem uma expressão irônica, como eu digo, quase sarcástica, muito dura, muito feroz, mas carregada de ironia, de cachorros fortes, sadios,
com a goela muito boa, mas só para comer, não para latir, mas que não sabem o que é satisfação. Não sabem o que é contentamento. E se torna uma expressão triste, porque reflete uma realidade. De quando a vida da gente se volta apenas para os prazeres físicos e materiais, a gente nunca vai estar satisfeito. É mais, é mais, é mais, é mais, e a gente não conhece o que é satisfação. Quando nossa orientação de vida passa a ser os nossos desejos e não a obediência a Deus, nós nunca saberemos o que é satisfação. Nós seremos eternos insatisfeitos, eternos descontentes. Eu lembro de uma expressão que uma professora minha no 2º grau usou. Está sentado num trono de ouro, mas parece que está numa cadeira de pregos. Não consegue sentir satisfação. Não está satisfeito. Pode ter o que tiver. Pode conseguir o que conseguir. Mas não encontra satisfação na vida. A boca fica sempre seca. Há sempre um desejo de quero mais. Há sempre uma necessidade, há sempre um vazio na vida. Por mais, usando a ilustração aqui, por mais que a pessoa se alimente, há um vazio na vida. É interessante a ilustração com o alimento, porque algumas vezes, quando a gente está ou preocupado, ou ansioso, ou até deprimido, ou você chegou no final do dia, por exemplo, cansado, mas você chegou no final do dia com um cansaço, sem ter apreendido o resultado do seu trabalho. É como se você trabalhou naquele dia, você está cansado, mas o trabalho foi em vão. Em algumas pessoas, onde isso é descontado, sabe onde? Na geladeira. Há uma sensação de vazio, de que eu trabalhei, mas quando chegou no final do dia que eu apertei a mão, não veio nada. É uma sensação. E um dos lugares onde essa sensação acusa é na barriga, é no estômago. Aí você abre a geladeira, procura alguma coisa, muitas vezes nada do que tem lá, muitas vezes tem muita coisa, mas nada do que tem lá parece que você gosta naquele momento. Por quê? Porque nada do que tem lá serve, para aquele momento não serve. Porque não é uma fome mesmo, não é uma necessidade do estômago, é uma necessidade da alma. Mas aí você come alguma coisa. Ou então, hoje está fácil, né? Você liga, mexe no WhatsApp, chama, daqui a pouco chega lá, e aí você come, e come muito. E o que acontece? Ainda está lá a fome. Ainda fica lá. Porque não se trata de uma necessidade física, mas de um desejo, no caso aí, eu creio, uma perspectiva não tão adequada do trabalho, ou do dia, ou do cansaço, ou uma falta de visão de que talvez naquele dia o resultado não veio tão visivelmente, mas é só continuar persistindo que ele, uma hora vai chegar, e causa isso. Agora, para o povo de Deus, para o líder da Igreja de Cristo, esta é um perigo bem mais latente, por uma razão muito simples. Nós trabalhamos com resultados não muito tangíveis. Deixe-me aproveitar e pedir licença para ilustrar com o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pregando. Teve certo tempo de preparo, de pesquisa e tudo. Aí eu venho aqui e prego. Como eu vou medir o resultado desse trabalho? Simplesmente não tem. Vocês estão entendendo? Não tem como eu medir. Se foi bom, se foi ruim, se pessoas... Não tem.
Quando a mente da gente fica muito presa a um resultado mensurável, aí qual o grande risco disso? No final você se sentir frustrado. Rapaz, eu me esforcei, mas parece que não aconteceu nada. Isso então cria esta sensação que pode levar um líder, e tem levado, infelizmente, pastores e líderes à pornografia, ao alcoolismo, ao adultério e até ao suicídio. Porque falta essa percepção de que nós estamos lidando com valores que não são tangíveis, certo? E não só eu estou ilustrando com líder, mas eu creio que professores, conselheiros, todos eles tratam com esse tipo de resultado, que não é um resultado que você pega. Não é um resultado como o vendedor que chega e diz, olha, esse mês eu atingi a meta. Não é isso. Então, o povo de Deus, os líderes do povo de Deus precisam tomar muito cuidado. E aqui saber, o resultado do nosso trabalho é eterno. Nós só teremos noção dele na eternidade. Só lá é que a gente vai saber, valeu a pena ou não valeu. Então como é que faz? É obediente. Deus manda fazer? Manda, então faça. Mas eu não sei que resultado está dando. E precisa saber? Quando Deus manda, eu preciso saber o resultado? Né? Preciso? Se Deus me mandar caminhar daqui para aquela porta 100 vezes, só uma ilustração. Eu não preciso, Deus, por que o Senhor mandou? O que eu vou ganhar com isso? Não entra na pergunta isso? Não entra na questão? Deus mandou, acabou. Mas que sentido tem eu ficar caminhando? Deus mandou. O trabalho de Deus é assim. O resultado é com Deus. A gente faz o que Deus manda, a gente obedece. O resultado é com Deus, certo? Se gente vai se converter, se não vai se converter, se gente vai ser edificada ou não, isso é com Deus. Então, quando nós focamos a satisfação em Deus, isso vai tirar essa indolência física, que vai ser uma companheira quase que inseparável da letargia espiritual. A sensação de cansaço, que sempre está pedindo para dormir. A sensação de fome, que sempre está pedindo para comer. E acaba roubando o tempo da oração, da leitura das Escrituras, do preparo. Cães que deveriam estar latindo para avisar o povo, mas que preferem ficar dormindo, meditando nos seus próprios sonhos. Líderes devem lidar primeiro com a disciplina de si mesmos. Líderes que não se disciplinam não servem como líderes. É como dizer, piloto que não pilota primeiro a sua vida, não serve para ser piloto. O líder tem que disciplinar primeiro a sua vida. Porque só assim ele estará apropriado a zelar pela vida dos outros. E em terceiro lugar, os líderes falharam por não conhecer a situação. Eles não funcionaram como pastores, eles não enxergaram perigo, eles não alertaram perigo e eles não conheceram a situação. 11, segunda parte até o 12. São pastores que nada compreendem. Seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, sem exceção. São pastores que não conhecem, que não entendem a natureza crítica da sua tarefa, do que é ser pastor. Ser pastor é cuidar das pessoas, não naquilo que as pessoas querem ser cuidadas, mas naquilo que elas precisam ser cuidadas. Nos valores relativos à
eternidade, nos valores que falam da vida das pessoas, do seu relacionamento com Deus. Líderes religiosos, pastores, não existem para fazer as pessoas se sentirem bem, para trazer mensagens que as pessoas gostem, para trazerem mensagens que afaguem o ego das pessoas. Não! Eles existem para levar as pessoas a um relacionamento correto com Deus. Se para levar as pessoas num relacionamento correto com Deus é necessário uma mensagem que acalme o coração, que traga ânimo e alegria, isso será feito. Mas algumas vezes se faz necessário uma mensagem que chacoalhe, uma mensagem que perturbe, uma mensagem que diga, olha, você está muito acomodado, isso não está certo. Você está muito aí na sua vida, achando que está tudo ok, mas não está, Deus não está dizendo isso. Pastores, então, são pessoas chamadas para cuidar de almas. Esse era um dos nomes de pastores na Idade Média. Cura da alma, para zelar por almas. E é uma expressão que a Bíblia utiliza na carta de Pedro. Verificar, ajudar as pessoas a entenderem sua situação espiritual em relação a Deus, como está com Deus, e aí poder antecipar qual é o futuro para você, à luz disso. Pastores devem conhecer a natureza desesperadora dos tempos que se vive, tempos cruéis, tempos difíceis. Pastores devem conhecer a natureza do seu povo, nem sempre um povo obediente, nem sempre um povo inclinado às coisas de Deus, muitas vezes um povo mais distraído e afeito às coisas desta vida. E pastores também devem estar conhecendo os perigos pessoais, os perigos que eles mesmos enfrentam, e estar alertas a isso. Não perceber isso, não ter este conhecimento, é estar despreparado para ser líder. Toda liderança demanda conhecimento. Suponha aqui que a gente fosse formar um grupo para construir uma casa, e vocês me escolhessem como líder. Eu só tinha uma coisa a dizer: essa casa, se sair, vai sair muito torta. Por quê? Porque eu não conheço de... O líder teria que fazer... Entre esse grupo que está aqui, ó, o que mais conhece de construção é que deve ser o líder. Vocês formam um grupo para fazer uma caminhada lá na Chapada do Araripe. Vamos escolher um líder. Aí me escolhe. Pois eu vou dizer, o risco é grande de a gente ficar perdido lá em cima. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento disso. Toda liderança demanda conhecimento na sua área. Se é um grupo de música, quem deve ser o líder? O que mais entende de música. Se é em construção, quem deve ser o líder? O que mais entende de construção. Agora, quando o líder não entende, não conhece, como é que ficam os liderados? Botar para dirigir um grupo de música alguém que não sabe nada de música, vai sair o quê? Os líderes do povo de Deus têm que conhecer a palavra de Deus. Têm que conhecer o que Deus disse na sua palavra. Mas não apenas isso, não podem seguir seus próprios desejos. Todos seguem o seu próprio caminho. Cada um vai atrás de sua ganância, dos seus desejos, e acabam se auto-enganando. Narcotizam sua mente e sua consciência, dizendo: olha, vamos trazer mais vinho, vamos nos encharcar, nos embebedar de bebida forte, porque se hoje está bom, amanhã vai estar melhor. Se a folia hoje está boa, amanhã é que ela vai estar melhor. O auto-engano
Líderes assim, que nada sabem, para eles está tudo bem, mas de fato não está. Os líderes de Israel falharam, porque não enxergaram o futuro. Falharam, porque não avisaram o perigo para o povo. E falharam por desconhecerem a palavra de Deus, por desconhecerem a situação do povo. Os líderes de Israel falharam, porque preferiram satisfazer os seus próprios desejos de indolência, de avareza, de guludice, de bebedice, do que de fato cumprir o plano de Deus. Ser líder é escolher uma disposição maior para o sacrifício. Você que é pai, você que é mãe, já sabe disso. Tem certas horas que você preferiria e gostaria de fazer uma outra coisa, de gastar o seu dinheiro de outro jeito. Mas aí você se lembra, mas eu tenho filhos. Eles precisam de escola, eles precisam de saúde, eles precisam de roupa. E aí, você se sacrifica, não é isso? Pronto, isso é ser líder. Em qualquer esfera. Isso é ser líder. Se não há essa disposição, não serve para ser líder. O líder não pensa em si primeiro, e sim no bem dos seus liderados. E no caso do líder do povo de Deus, no bem eterno, na salvação eterna, à luz do que Deus diz. Portanto, um líder do povo de Deus deve ser um atalaia, à luz da palavra de Deus, poder enxergar o futuro de Deus para o seu povo, o futuro de Deus para aqueles que desobedecem. Deve ter a coragem de latir quando necessário, e latir bem alto, para avisar, para incomodar, para acordar, para dizer não é assim que devem continuar, porque o perigo está às portas. E devem ter o conhecimento necessário da palavra de Deus para ensinar o povo. Deve ter também a disciplina para sujeitar, submeter os seus desejos à missão de líder que Deus lhe deu. Submeter suas vontades à missão que Deus lhe concedeu. E não se pode permitir o auto-engano, de narcotizar sua vida com os prazeres deste mundo, quando o povo de Deus corre perigo. À luz disso, como igreja, devemos estar alertas para o tipo de líder que nós escolhemos e permitimos ter. Nós queremos líderes que satisfaçam o nosso ego, que não nos incomodem, ou líderes que mostrem a verdade, que nos apresentem o perigo que nossas almas correm na desobediência, que muitas vezes nos assustem até, nos incomodem, nos alertando dos perigos, mas que apresentem com fidelidade a palavra de Deus. Mas segunda aplicação é para nós como povo de Deus. Cada um aqui é líder. Uns numa esfera mais ampla, outros numa esfera menor, mas todos nós somos líderes. Cada pai, cada mãe aqui é líder. Cada irmão é líder. Como você está vivenciando essa liderança? Usando para satisfazer os seus próprios desejos, ou procurando se manter alerta sobre os perigos que a sua família enfrenta, que os seus filhos estão enfrentando, ou você é do tipo que não quer nem saber,
não quer nem saber o que acontece na escola, não quer nem saber o que acontece nas brincadeiras, não quer nem saber o que acontece na vizinhança. Você tem a coragem de confrontar quando necessário? Isso aí está errado, não é para ser desse jeito. E você está interessado em aprender como pai, como mãe, como líder, como professor, ou como líder na igreja mesmo, para desempenhar melhor? Lembre-se, se falharmos como líder, não seremos só nós que sofreremos. Todos os nossos liderados também serão devorados pelas feras deste mundo. Que Deus nos capacite a sermos líderes que enxergam a realidade, com coragem para confrontar, que procuram conhecer e não se deixam dominar pela indolência e indisciplina. Amém.